Olá! Dando início aos nossos estudos na área de contabilidade geral, o primeiro tópico a ser abordado é o patrimônio. A gente vai ver aí como esse patrimônio ele é delineado e os principais conceitos relativos ao patrimônio. Ou seja, como o patrimônio é formado. A gente vai ver aí definição de ativos, passivos e de um outro conceito que está inserido dentro do patrimônio, que é o patrimônio líquido, diferente de patrimônio. E também como esses elementos eles estão dispostos e representados graficamente na contabilidade. O patrimônio, do ponto de vista contábil, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Aí ele pode ser tanto de uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Então, eu como pessoa física ou uma empresa, nós podemos ter um patrimônio. Entretanto, essa apresentação desses bens ocorre em contabilidade de uma forma ordenada. A gente vai dispor esses bens de uma forma organizada. Então, essa representação gráfica do patrimônio, ela vai ocorrer dentro do balanço patrimonial. No balanço, dentro da contabilidade, ficou convencionado que o lado esquerdo seria denominado ativo. Esse lado, também conhecido como lado positivo, algumas pessoas chamam esse lado de positivo, ele engloba bens e direitos. E aí do lado direito, nós temos o passivo, que engloba as obrigações. Então a gente coloca de um lado bens e direitos e do outro lado as obrigações. Esse outro lado chamado passivo. Como é possível observar, do lado esquerdo do patrimônio está representado o ativo, que é representado pelo conjunto de bens e direitos da empresa. Aí só de forma bem resumida, bens é o que eu tenho e direitos tudo aquilo que eu ainda tenho para receber. E do lado direito, eu tenho o passivo, que é composto pelas obrigações da empresa. A gente tem aí duas categorias de obrigação, que depois serão delineadas. Lembrando, obrigações com terceiros, que estão fora da empresa, e obrigações com sócios, que depois vai ser apresentado na forma de patrimônio líquido. Então, esse é o patrimônio das entidades. O balanço também pode ser entendido como uma demonstração de origem e aplicação de recursos. Dentro do balanço patrimonial, o dinheiro ele entra pelo lado do passivo, então a maioria das pessoas acredita que na verdade o dinheiro entra pelo ativo, porém ele entra pelo lado do passivo. E de que forma isso ocorre? Num primeiro momento, quando os sócios abrem a empresa, quando eles fazem lá o contrato da empresa, contrato social, o documento de nascimento da empresa, eles colocam esse capital na empresa e esse valor contabilmente ele fica registrado no passivo, ou seja, a sua origem foi no passivo, surgindo aí um novo termo, o patrimônio líquido. E dentro dessa conta, desse grupo contábil, patrimônio líquido, a gente tem uma conta denominada capital social. E aí, em contrapartida, a gente vai ter desse dinheiro que foi aplicado alguma conta no ativo. Supondo que a empresa foi aberta e com dinheiro a gente vai colocar o dinheiro no passivo, dentro do patrimônio líquido, capital social, e esse dinheiro será aplicado na conta caixa, por exemplo, quando for integralizado, quando for colocado em dinheiro. Ou ele pode ser colocado em banco, ou em alguma outra forma de ativo, mercadorias ou algum tipo de bem. O mesmo ocorre, por exemplo, com fornecedores, se a gente pensar nesse raciocínio de entrada de valores pelo passivo, pois determinada mercadoria aparecerá no ativo, quando eu compro essa mercadoria, por exemplo, a prazo, e o registro da entrada ficará no passivo. Por quê? Eu comprei, registrei a aplicação no ativo, porém, quando eu fiz a compra a prazo, eu estou me financiando com recursos de terceiros. Esse dinheiro vai ficar demonstrado que eu estou devendo para alguém lá no passivo. Dessa forma, o fluxo de origens e aplicações é demonstrado da seguinte forma. Observando o balanço, eu tenho aqui dois grupos, obviamente, o ativo e o passivo. Num primeiro momento, se eu observo a conta capital, ela é representada no valor aí de R$1.000. Esses R$1.000, a gente pode observar lá no ativo, nós temos bens no valor de R$1.000. Então, a origem
foi pelo capital social e a aplicação ocorreu lá no ativo no valor de R$ 1.000 representados por bens. Esses bens podem ser aí caixa, pode ser um banco, pode ser um veículo, um imóvel. Esse é o fluxo das origens e das aplicações. Observando o fluxo de origens e aplicações representados aí pelo passivo e pelo ativo, eu consigo ver que eu tenho no total do passivo R$ 2.500. Esse foi o valor de origens que eu tive no meu balanço. E as aplicações aí em bens e direitos totalizam também R$ 2.500. Então esse é o fluxo de entrada, origem e de aplicação de recursos que funciona e é representado pelo balanço patrimonial em contabilidade. As origens dos recursos dentro de contabilidade, então, correspondem às obrigações. E aí a gente pode dividir essas origens em dois tipos. Num primeiro momento, de terceiros. Esses recursos de terceiros, eles são provenientes de entes alheios à companhia ou que não fazem parte diretamente desta. E aí a gente pode colocar nessa categoria fornecedores, o governo através dos impostos com relação à empresa, financiamentos, salários a pagar, entre outras dívidas. É preciso entender aí nesse momento que quando eu tenho, por exemplo, uma dívida de salário a pagar, eu não estou fazendo uma entrada de dinheiro, mas eu estou me financiando através de alguém. O mesmo acontece com a questão dos impostos. Por mais que não entre dinheiro através desses impostos, eu estou me financiando através de alguém quando eu tenho estes passivos. Eu tenho também, num segundo momento, dentro do balanço, a parte de passivos e a parte de obrigações dividida aí com recursos próprios. Esses recursos próprios, eles são provenientes dos sócios, do capital desses sócios. O capital que eles colocaram ou ainda de lucros que vão ser transformados em reservas, e esses valores são decorrentes das atividades normais da empresa. Então eu vou ter esse segundo tipo aí de passivo dentro do grupo principal. Eu vou dividir num primeiro momento em obrigações com terceiros, entes fora da entidade, e num segundo momento eu vou dividir com esses entes que fazem parte da entidade, que são normalmente aí sócios, acionistas, representado pelo capital e pelos lucros ou reservas. Ativo. Dentro do grupo conhecido como ativo, nós temos os bens, que são todas aquelas coisas que são capazes de satisfazer as necessidades humanas e que podem, de alguma forma, ser mensuradas economicamente. Isto é, que podem ter algum valor atribuído de alguma forma. Então, se a gente pensar aí, o que pode ser um bem? O dinheiro pode ser um bem, uma conta no banco pode ser um bem, um veículo, mercadoria. Eu tenho que pensar em dois momentos. Se eu consigo mensurar isso economicamente, ou seja, se eu consigo atribuir valor a este bem, e se isso vai me trazer, ou está me trazendo, no caso do dinheiro, eu já tenho esse benefício de forma imediata, algum benefício. Quando eu tenho mercadorias, quando eu vender essas mercadorias, elas vão virar aí dinheiro, então elas vão me trazer benefício. Quando eu compro máquinas, para que eu compro essas máquinas? Para eu ter a minha produção. Então, sempre pensando nesse raciocínio. Posso mensurar? Sim. Vai me trazer algum benefício futuro? Sim. Logo, é um bem dentro do conceito de contabilidade. Já os direitos, eles são valores que a empresa tem para receber de terceiros, geralmente alheios à empresa. Quando a gente pensa em direito, um bom exemplo é quando a empresa faz uma venda a prazo e aí ela passa a ter esse direito de receber dos clientes. Então, depois de um determinado tempo, esses clientes vão pagar esse valor para a empresa. Outro exemplo comum aí de direito que o pessoal acaba às vezes esquecendo é, por exemplo, o caso de adiantamento com salários. Eu tenho adiantamento com salários, eu pago para o meu funcionário lá no dia 15, no dia 20 de cada mês, e esse funcionário fica me devendo, ele vai ter que trabalhar até o final do mês, e eu tenho direito de descontar do salário dele esse valor que eu antecipei para ele. Também funciona aí para adiantamento para viagens, quando alguém tem que viajar e eu forneço um valor antecipadamente para esse funcionário. Então, sempre esse raciocínio do direito de, no futuro, isso aí virar dinheiro
ou eu ter direito em relação a alguma coisa. Então a gente tem várias categorias aí dentro dessa questão aí dos direitos, sempre pensando no futuro. Esse direito se realizará no futuro. Passivo. Nas entidades, é comum que sejam realizadas algumas transações que envolvam a questão a prazo. Elas sejam feitas a prazo. Como, por exemplo, compra de mercadoria. Eu compro a mercadoria para pagar daqui a 30 dias ou 30 e 60 dias. Então, essa é uma operação que envolve um prazo. Ou ainda, operações que têm uma determinada data de vencimento e um determinado cobrador. Nesse caso, fornecedores. A gente tem ainda outras possíveis contas a pagar, como impostos em geral, salários e obrigações diversas com terceiros. Então, dentro do passivo, obviamente, eu não tenho só a minha compra de mercadoria representada na contrapartida do passivo pelos fornecedores. Eu tenho contas normais aí do dia a dia da minha empresa, contas a pagar de pequenas compras, posso ter energia elétrica a pagar, telefone a pagar, não posso esquecer, obviamente, dos meus funcionários, eu também vou ter impostos a pagar. Então, o passivo sempre vai ter essa dinâmica. Ele vai estar relacionado à atividade da empresa. Sempre que eu tiver essa atividade da empresa, eu estou gerando ativos e também estou gerando passivos. Vou ter esses dois momentos dentro da empresa. Lembrando aí que esses passivos são provenientes de obrigações com terceiros. O que são esses terceiros? Pessoas que não estão envolvidas diretamente com a empresa, sempre elementos fora da empresa. E aí eu tenho o patrimônio líquido. É um grupo dentro do passivo que também representa obrigações e ele compõe esse todo que é o meu balanço patrimonial. E aí o balanço patrimonial, é preciso lembrar que o balanço patrimonial é esse todo que eu tenho dentro da contabilidade. No balanço patrimonial, eu preciso lembrar que as contas, elas estão dispostas de acordo com uma convenção contábil. Isso aí já foi convencionado desde o século XV, que se tem essa ideia de balanço patrimonial, e ficou estabelecido que a ordem seria, do lado esquerdo, os bens e direitos, que são também as aplicações de recursos, ou seja, o meu ativo, eu tenho essa questão aí do dinheiro sempre entrar por um lado e ser aplicado por outro. Então, eu tenho dentro de bens caixa representando dinheiro, bancos, que também é o dinheiro da empresa, mercadorias, que são coisas que eu compro e aí depois eu vou transformar e revender. Tenho meus imóveis, tenho meus veículos. E do outro lado, do lado do passivo, eu tenho essas obrigações da empresa. E elas também representam origens de recursos. Sempre lembrando que essas origens de recursos, elas são provenientes de duas formas. A primeira forma seria a origem de recursos representados por capital de terceiros, que são aqueles entes que são alheios à empresa e que de alguma forma financiam essa minha empresa. Lembrando, quando eu compro uma mercadoria a prazo, eu estou me financiando pelos meus fornecedores. E aí, sempre importante lembrar que, num segundo momento, dentro das obrigações, eu tenho o patrimônio líquido, que é um grupo bastante importante, porque é o grupo que é representado pelo capital dos sócios, é o grupo dos sócios, e esse valor é o capital próprio. Quando eu liquido todas as minhas dívidas, a diferença entre ativo, bens e direitos e o meu passivo, obrigações, o que sobra é esse meu patrimônio líquido. E aí eu consigo ver dentro da equação contábil que realmente esse é o valor que se refere à minha riqueza própria, ou patrimônio líquido. Então eu tenho essas questões aí dentro do balanço patrimonial. Eu entender que o dinheiro entra por um lado, eu me financio com dinheiro próprio ou com dinheiro de terceiros e que eu
aplico esse dinheiro do lado do ativo, comprando coisas ou fazendo girar a atividade da minha empresa e aí tendo num determinado momento também a geração de direitos. Então essa dinâmica do balanço patrimonial é bastante interessante e deve ficar bem fixada na mente de vocês. Sempre encarar essa entrada de dinheiro e depois encarar essa aplicação. E é sempre possível notar esse fluxo. Eu sempre consigo ver que um dinheiro entra pelo passivo e que depois ele é de alguma forma aplicado no ativo. Então é preciso lembrar que por uma convenção, o lado esquerdo do balanço é o lado dos bens e direitos, e o nome deste lado é ativo, e o lado direito é aquele que congrega as obrigações, e aí divididas em dois tipos, de terceiros e com proprietários. Esse grupo é denominado também patrimônio líquido. Para entender melhor essa dinâmica da entrada e da aplicação dos recursos e dessa convenção contábil que coloca o ativo e o passivo, né, em dois lados diferentes, é preciso ler o seguinte livro, Contabilidade Básica, de José Carlos Marion, da editora Atlas, capítulo 2, que trata especificamente do patrimônio e de suas configurações.